Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. O nosso desejo é que Deus fale ao seu coração e transforme a sua vida. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o amor que justifica o pecador. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o precursor, o bom pastor, pedra angular, raiz de Davi, Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus. É o caminho e a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus, Ele é Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o precursor, o bom pastor, pedra angular, raiz de Davi, Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho e a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus, que age em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que humilhou e obediente padeceu naquela cruz, recebeu o nome que acima de todo nome está, que todo joelho se curve e língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho e a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus, Ele é Deus. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós vamos começar a partir de hoje uma nova série de programas voltado para a vocação. E você entende qual é a sua, ou você acha que vocação é só algo voltado para pastores e missionários? O que Deus tem a ver com o meu trabalho? Será que Deus se preocupa com o meu trabalho comum, com o meu cotidiano, com aquilo que eu faço, mesmo não vivendo para o ministério? Bom, é sobre isso que a gente quer falar e levar você a compreender que sim, Deus se importa com a sua profissão, Deus se importa com aquilo que você faz, para que você entenda isso como um chamado dele para você. Para conversar sobre isso, eu recebo aqui hoje o pastor Jacques Stone, que é pastor ali na Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Nós trabalhamos juntos e é um prazer poder recebê-lo aqui mais uma vez. Não precisa de apresentação, né? Eu acho que o pessoal já conhece bem aqui. E a gente já pode ir até direto para o nosso assunto, né, que é sobre vocação. Você, como pastor, sabe muito bem o que é isso?
ou pelo menos a gente acha que sabe, porque quando a gente fala de pastorado, a primeira coisa que as pessoas me perguntam é como é que foi seu chamado? E é uma coisa difícil de explicar, mas a gente entende o que sabe dizer como é que aconteceu, como a gente foi levado para isso. Mas antes da gente até falar sobre a sua vocação em si, vamos, só para contextualizar para o pessoal, o que seria vocação? Ou esse chamado de Deus para a nossa vida? Então, eu acredito que a vocação é um chamado para glorificar a Deus acima de todas as coisas naquilo que você faz. Eu acredito que existam vocações particulares, chamados particulares para determinadas funções, mas acima de tudo é compreender isso. Por que eu quero falar um pouco disso, João? É porque nem sempre a gente faz o que gosta. Eu tenho um amigo que você pergunta para ele assim, qual é a sua vocação? Ele fala, eu sou jogador do Flamengo. Aí ele fala assim, eu nasci para ser jogador do Flamengo. Não deu certo, eu tenho que pagar as contas da minha família, então eu trabalho na CEMIG. É isso aí. Então nem sempre a gente consegue fazer aquilo que gosta. Nem sempre aquilo que você acredita que foi chamado para fazer. Sim. Mas uma coisa importante é fazer aquilo que tem que ser feito da melhor maneira e para a glória de Deus. E uma coisa que eu fico pensando ao mesmo tempo é que é muito complicado construir qualquer coisa fazendo só o que gosta. Uhum. Até aquilo que a gente gosta de fazer, a gente constrói muitas vezes fazendo o que não gosta. Existe muita coisa que a gente não gosta de fazer, pensando em pastorado, que se você pensa assim, nossa, se eu pudesse, eu nunca seguiria esse caminho, eu nunca faria essa coisa, mas faz parte Sim. da função. E tudo isso, de alguma maneira, acredito que nos prepare para essa vida que glorifica a Deus. Eu acho que é um termo melhor para a gente parar e pensar. Ainda mais num tempo onde me parece que as pessoas estão muito frustradas com a própria profissão. Sim. Você imagina bem assim, o cara vai para uma faculdade e ele acredita que aquela ali é a razão da vida dele. E quando ele sai, ele não arruma trabalho naquela área. E você tem hoje esse evento novo do cara que já formou, não arrumou um trabalho, está dentro de casa, porque ele não pode fazer outra coisa senão aquilo que ele acredita que é a grande vocação da vida dele. Quem me dera se a vida fosse só fazer aquilo que a gente gosta. E tem hora que eu acredito que, na maioria das vezes, é fazer bem aquilo que vem à mão, sabe? Aquilo que está diante de você. E talvez isso até te dê uma direção melhor sobre as suas questões vocacionais. Talvez aquilo que você acredita não esteja tão correto assim. É um pensamento. Sim, e tem muita gente que não consegue compreender, por exemplo, que aquilo que eles fazem é uma vocação de Deus para eles, né? Um chamado de Deus para eles. Tem muita gente que acha que só a gente que tem e que os outros, Deus não está se importando, né? Como é que a pessoa rompe com esse tipo de mentalidade para que ela entenda, não, o que eu faço importa para o Senhor, não é só o que o pastor e o missionário estão fazendo, mas o que eu estou fazendo também importa? Eu acho que um dos solas da reforma responde isso bem. E acredita até que ele é um dos princípios revolucionários da história, o soli deo gloria, o glória somente a Deus. Sim. Você imagina que naquele determinado momento da história, ali na Idade Média, o que os homens estão fazendo? Eles entendem que o que é feito dentro da igreja é para a glória de Deus, aquilo é um serviço a Deus, e o que é feito fora da igreja, aquilo ali vai perecer, vai ser queimado no fogo e não serve para nada. Aí, de repente, vem esse princípio dos reformadores de que nós deveríamos viver para a glória de Deus. Então, um ferreiro que faz uma ferradura, ele dá o melhor dele para a glória de Deus. E o interessante
é que isso não muda com os anos. As pessoas ainda trabalham para a glória de deuses. Sim. Deixa eu abrir o Sim. espaço para isso. Hoje em dia, por exemplo, eu acredito que depois do Deus verdadeiro, o Deus mais poderoso, deixa eu classificar isso aqui. Primeiro, eu acredito que é você mesmo. Você é um autoadorador. Você se ama mais do que todas as coisas. Depois de você, eu acho que é o dinheiro. As pessoas falam que são os filhos, mas o que a gente mais vê são pessoas sacrificando filhos no altar do dinheiro. Acho que não mudou isso. E alguém vai até falar que essa ideia de capitalismo selvagem é fruto do pensamento reformado. Porque você hoje faz muito bem feito as coisas. Para quê? Para ganhar dinheiro. Então, só mudou a divindade. E a gente deveria trazer isso, reformar o nosso coração, sabe? Trazer um novo afeto para o coração, fazendo o quê? Eu vou fazer bem feito para que o meu Senhor seja glorificado. Para que ele se agrade, né? Para que ele se agrade de mim, para que eu possa servir o próximo, assim, esses grandes amores das Escrituras, amor a Deus e amor ao próximo. Eu acredito que a grande questão deveria ser essa aqui: eu vou fazer porque eu quero glorificar a Deus e eu quero fazer bem ao meu próximo. Se você perder isso, a segunda-feira sempre vai ser o pior dia da sua vida. Sim. E você não foge da segunda-feira. A tragédia da história é que, por mais que você queira fugir da vida, não dá. Sabe, você vai ter que acordar numa segunda-feira, viver a terça, aí fica meio aliviado na quarta, na quinta, e na sexta-feira é o grande dia da sua história. Que coisa triste, porque uma semana inteira passou e você, assim, não viveu com alegria aquela semana. E aí eu penso que se você reformular os sentimentos do coração, se houver uma reforma e falar faço para Deus e faço para o próximo, você vai trabalhar com propósito, vai ter significado. Deixa eu abrir o espaço para falar mais uma coisa. É muito complicado essa questão de amores, porque quando você ama uma coisa finita, com amor infinito, essa coisa vai te frustrar. E é assustador você parar e pensar bem assim, as pessoas trabalham por coisas finitas. Então quando você fala assim, eu vivo para ganhar dinheiro, eu vivo para ganhar dinheiro, e às vezes parece que você conversa de quem não tem dinheiro, mas você tá aí, o mundo tá aí para mostrar assim, o mundo não tá mais feliz, as pessoas não estão mais felizes. Talvez seja o tempo mais insatisfeito de todos. Sim. Toda hora você vê brotando um novo milionário e as pessoas não estão felizes com aquilo que elas ganharam, conquistaram. Eu não sei se eu chamo ele de comediante, de youtuber. Eu gosto do Whindersson Nunes, eu gosto da pessoa dele, sabe? Quando você olha para alguém, você fala, tem uma pessoa boa ali, me dá essa sensação, me dá dor no coração quando eu vejo os sentimentos de tristeza, de angústia, as depressões que ele passa, e eu fico olhando para aquilo e me vem ao coração assim, se o dinheiro fosse a grande recompensa da vida, ninguém rico entraria numa situação dessa. Sim. Ninguém rico sofreria com angústias. A grande questão é se coloca um amor infinito numa questão finita. Esse negócio vai te deixar decepcionado. Então uma coisa boa que eu acredito que nós iremos contribuir com as pessoas hoje é comece a trabalhar seu coração para ter a razão real para aquilo que você trabalha. Sabe? Comece a falar assim, eu faço isso para Deus. E isso vai te levantar quando você estiver desanimado. A gente que é pastor, de vez em quando passa por isso. Nós dois sabemos aqui das nossas histórias, né? Das situações que a gente enfrenta. E de vez em quando você para e fala assim, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que voltar para aquele lugar? Por que eu tenho que me levantar daqui e continuar desse jeito? E a grande resposta é, porque meu Deus quer desse jeito. Porque esse é o melhor caminho para ele. Se é o melhor caminho para ele, é o melhor caminho para mim. Eu, pelo menos, eu me refaço dentro dessa realidade. E eu volto para a batalha, volto para o trabalho
e retomam a alegria em cima dessa realidade. E também pensando bem assim, esse trabalho ele serve a um propósito também aqui, horizontal, onde Sim. eu cuido de pessoas, onde eu consigo amar pessoas e com aquilo que Deus me deu, melhorar a vida delas. Então eu acredito que uma reforma do coração vai nos orientar melhor nas nossas vocações, porque uma pessoa às vezes passa a vida inteira fazendo uma coisa, nunca mais vai parar de fazer essa coisa e está altamente triste pensando que deveria fazer outra coisa. Será que ela não tinha que reformular os sentimentos e falar, eu vou ofertar isso à pessoa certa? Essa é uma questão. E o que tiver para fazer com essa motivação de glorificar a Deus e também pensar dessa maneira horizontal, né? No bem do outro. Eu lembro que eu estava no seminário, aí eu fui com um amigo meu no supermercado. Aí ele estacionou o carro todo errado, ocupando 2 vagas. E a gente seminarista. Aí eu falei com ele assim, rapaz, bem que meu pai me ensinou que a gente faz as coisas sem pensar nos outros, né? E fui falando, ele falou assim, João, lá de ser enjoado, eu vou voltar lá e vou estacionar o carro direito. Aí eu falei, não, você tem que fazer isso, porque não é porque eu tô só sendo chato contigo, mas você tem que pensar no outro que tá vindo. E aí eu tento carregar isso para tudo que eu tento fazer. E aí, de você fazer para o Senhor e fazer também pensando no próprio benefício do outro, né? Do cara que tá chegando ali e vai receber uma coisa e não sabe que o seu esforço foi feito pensando em uma pessoa que você nem sabia quando ia chegar, sabe? E você fazer aquilo, isso agrada a Deus, aí muda a visão. E no ministério a gente faz muita coisa que não gosta, eu faço coisa que eu não gosto, mas eu entendo que tem que ser feito e aquilo pode fazer parte do processo do nosso próprio crescimento, né? Como pastor. E por falar em pastorado, tem muita gente que me pergunta, né? Como é que foi seu chamado? E eu tento responder. E você? Como é que foi sua vocação para o ministério pastoral e como é que você entendeu que era isso que você tinha que fazer? É engraçado isso aí, eu estava falando isso com meu filho esses dias. A gente falando de vocação, ele era meu filho mais velho. Agora eu tenho um filho mais velho que ele, né? Agora eu adotei uma fã. O Pedro quer ir para o seminário, quer ser pastor, e a gente estava conversando sobre isso, e ele falando de algumas dúvidas, de algumas questões, aí eu falando com ele assim, eu custei entender o que era uma vocação. Eu, a princípio, quando eu passo por um processo de conversão, eu entendo de imediato que eu acho que todo crente nascido de novo entende, que ele tem que obedecer ao Senhor. E você vai se deparar que um crente tem que pregar o evangelho. E eu falei assim, eu quero pregar o evangelho. Se você me perguntasse lá, para um menino lá atrás, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero pregar o evangelho. Eu não sabia ainda que sabia que existiam pastores, que existiam missionários, mas eu não sabia nem qual era o caminho, eu só sabia que eu queria pregar o evangelho. Não sabia pregar o evangelho direito, mas eu queria pregar o evangelho. Eu fiz parte de um grupo de adolescentes na época, bem interessante assim, ao mesmo tempo que eles eram bem engraçados, eram crentes. A gente reunia e todo mundo tinha um apelido, né? E tinha uns que o próprio nome era um apelido. Você imagina, né? O meu, Jacques Stone. O outro era Goltran, Julierme. O melhorzinho era o Flávio. Aí a gente chamava de Lobinho. E aí juntava essa turma para orar. A gente juntava para orar de vez em quando, sem ter um pastor mandando ou qualquer outro. E nós orávamos e pedíamos a Deus que Deus nos abrisse portas para pregar o evangelho. E é claro que nenhum pastor ajuizado daria púlpito para nós. E como não deu. E a gente falou assim, vamos para a rua pregar. E a gente éramos da UPA. Para quem não sabe o que é UPA, nós da Igreja Presbiteriana temos uma sociedade interna só para adolescentes. Sim. União Presbiteriana de Adolescentes. E a gente começava a criar projeto para isso. Primeiro nós começamos irmos para rodoviária pregar para bêbado. Estava bêbado e a gente ia lá. Aí quem sabia tocar um violão, tocava, e a gente falava o que a gente sabia falar, falava que Jesus salvava e tal, depois fazia uns apelos, às vezes ia um bêbado lá na frente,
E a gente carregava ele para a igreja, nunca dava em nada aquele processo. Depois, a coisa foi ficando mais elaborada e eu lembro de nós conseguirmos um trabalho na cidade do lado de Carangola, que era divino, dentro de um presídio. E nós fomos com vontade, aí levamos os adolescentes com a gente, e eu lembro de pregar, e ao pregar, fazer um apelo. E aí um preso levantou a mão, eu falei, e agora, o que eu faço? Aí eu peguei um cartão de esmilinguido que eu tinha, dei para ele, fiz uma oração para ele, e aquele negócio foi crescendo dentro de mim, sabe? Aquele negócio de, eu vou pregar, eu vou ajudar meus amigos, então, se um amigo está sofrendo, eu vou dar um conselho para ele. E isso foi crescendo dentro de mim. E isso vai crescendo também na visão ao redor, como as pessoas me olhavam. E eu lembro que foi um missionário lá na igreja uma vez, fez um apelo para ver quem queria ir para a obra missionária. Eu falei, o que eu quero é pregar. Levantei a mão, fui lá para frente e recebi a oração. Aí um amigo meu, um grande amigo meu, um dos mais antigos, também é pastor, o Wellington, o Boquinha, falou assim, você não quer ser pastor, não? Você tem alguns trejeitos aí, uns jeitos de pastor? Eu nunca tinha pensado. Aí eu falei, rapaz, pode ser, ué. Eu acho que eu vou ser pastor. Você vai pregar, né? E é engraçado que querer pregar me levou para o seminário, me fez fazer os cursos todos, e eu faço isso até hoje. E uma coisa que me chama a atenção depois eu fui ver que haviam evidências. Na prática, haviam evidências que as pessoas ao meu redor viam e... O reconhecimento da igreja, né? Conhecimento da igreja, dos amigos ali. E uma coisa que me veio muito ao coração, e eu repito muito isso hoje, quando alguém me pergunta assim, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pare para pensar em quem você é, naquilo que você faz, porque está muito ligado a isso, sabe? Está muito aí já. Deus não ia forjar alguém por 20, 30 anos e ia mudar esse rumo de uma hora para outra. Então, seja onde ele for te usar, ele vai usar muito das experiências que você teve, sabe? Muito das coisas que você fez, muito de quem você é. A gente às vezes acha que vai nascer num mundo para servir a Deus, e aí nasceu um outro temperamento, nasceu uma outra mente e anulou todas as experiências. Você não percebe que cada experiência daquela forjou quem você é. E isso é bom de parar para pensar assim, como eu vou servir a Deus? Quem é você? O que você tem nas mãos? Com o que você trabalha? Qual é a sua facilidade? Coloca isso a serviço de Deus, coloca isso a serviço do próximo. Você vai descobrir muita vocação nisso. E quando você vai ver, esse trabalho tem mais sentido. Então, eu acho que passa muito por isso. E é o que eu faço até hoje. E se eu parasse a falar bem assim, e aí? Você está satisfeito? Eu estou muito satisfeito. Eu faria tudo de novo, sabe? É o caminho que eu andaria. Eu falei isso para o meu filho e para um seminarista ontem eu falei para mais 2 seminaristas lá da igreja. Sim. Eu falei, eu seria pastor novamente, eu não me vejo fazendo outra coisa. E é interessante que você para e pensa, você fala, o salário pode não ser o melhor do mundo. E nem sempre você vai realizar todos os seus sonhos financeiros nesse trabalho, mas ao mesmo tempo, assim, nada é melhor do que pregar. Sabe? Então eu continuo pregando para muita gente, pregando para grupos. Nada é melhor do que ajudar pessoas, do que ver gente vivendo seus dilemas e buscar uma resposta da parte de Deus para aquelas pessoas, estender a mão para elas. E eu falo, cara, que coisa boa é viver aquilo que a gente foi chamado para viver. E eu acredito que a melhor coisa que uma pessoa podia fazer com a vida dela é colocar a vida dela na direção certa, porque aí ela não vai ser escrava do quanto que ela ganha, sabe? Do resultado disso tudo. Tomara que ela ganhe muito dinheiro com isso, tomara que dê muito certo, mas se não der certo nesse sentido, eu acho tão interessante parar e falar assim, rapaz, eu não carrego angústias na alma, mesmo diante das decepções que eu enfrento de vez em quando, não. Pelo contrário, eu bato a poeira quando dá tudo errado,
levanto, começo de novo para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E eu vou fazer isso, se Deus me der a graça, até o último dia da minha vida. Talvez não como pastor numa igreja se eu viver demais, mas assim, pastoreando pessoas e pregando o evangelho e servindo pessoas, isso eu não tenho dúvida. E isso é tão verdade na minha alma que eu faria isso até sem ganhar nada. Se eu não ganhasse nem um centavo, eu faria isso, porque isso não é só a minha profissão, isso é quem eu sou. E eu acho que isso é a realidade da minha vida, o que eu sou me faz fazer o que eu faço. E é bom fazer o que Deus nos forjou, nos formou, é bom trabalhar nessa direção. Sim, é ótimo. E eu quero agradecer por você ter vindo aqui, a gente conversar sobre isso. E até um seminarista ou alguém que está pensando pro seminário já começa a pensar, né? Ó, eu vou começar a avaliar essas coisas para eu ver para eu perceber a minha vocação, né? O meu chamado. Eu lembro de ver o John Piper falando do doutorado que ele fez, e era um vídeo dele, acho que ele ficou 3 anos na Alemanha fazendo um doutorado, e no vídeo ele fala assim que o diploma que ele trouxe do doutorado não era mais importante que o reconhecimento da igreja a respeito do chamado dele. Lá atrás, quando ele era um jovem, né? E aquilo eu guardei e eu falei assim, tem coisa muito mais importante do que qualquer outra, né? Como o reconhecimento, né, da igreja para aquilo que Deus te chamou, né? Que é para o ministério pastoral. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui, João, em cima disso. Nós estamos aqui gravando esse programa, não sei se ele sai sábado agora, no outro, mas hoje ontem morreu John MacArthur. Sim. Então, e aí hoje eu estava num grupo de pastores e o pessoal falou assim, os gigantes estão morrendo todos, né? Tim Keller, Sproul, agora John MacArthur. MacArthur com 56 anos de ministério, né? De ministério. Aí falou assim, não, e olha os que estão no lugar. E eu fiquei pensando nisso, depois saí pensando, eu falei, que responsabilidade é a nossa, né, de olhar para a história desses grandes homens que foram nossos contemporâneos e contribuíram tanto para o avanço do reino de Deus, e entender que esses gigantes, entre aspas, caíram. Sim. E que agora cabe a nós, né, a gente continuar o trabalho deles, sim, continuar o mesmo legado, a mesma mensagem clara do evangelho. Então é importante cada dia mais, nós falamos de seminarista, lembrarmos disso, né, de sermos fiéis a esse chamado, a essa verdade, e de entregarmos a nossa vida a esse Cristo até o último dia. Amém. Eu tenho pelo menos 1 minuto para você dar uma palavra final para um crente hoje que nos assiste e pensa assim, meu trabalho é pouco espiritual, não é igual aos seus. Eu não preciso preocupar com isso. O que você diria em 1 minuto para essa pessoa, para dizer para ela, não, Deus se importa com o que você faz? Você vive no mundo de Deus, não no mundo do diabo. Deus criou todas as estruturas. Sua vida não é solta ao acaso. Existe um Deus soberano no céu que determina todos os caminhos. Acredito que o problema não seja o seu trabalho, seja seu coração. Se eu fosse você, eu começaria a reformular o coração. Mas também eu quero te animar a outra coisa. Se você está vivo, você pode começar qualquer coisa em qualquer momento. Você pode abandonar isso e começar uma outra coisa, uma outra realidade em outro lugar. Não sei se é o melhor caminho. Cada conversa é uma conversa, cada situação é uma situação, mas não é uma coisa para não se pensar. Poderia. Não, eu estou altamente insatisfeito, eu sinto que meu chamado está numa outra direção, comece de novo. A beleza da vida é que em qualquer momento você pode começar de novo, qualquer coisa. E eu peço que Deus te dê a graça ou de reformar seu coração ou de começar uma coisa nova. Amém. Muito obrigado por ter vindo aqui. A gente vai receber outras pessoas aqui e a gente vai falar ainda muito sobre vocação. Deus te abençoe. Alegria. E você ficou com a gente até aqui. O meu agradecimento também a você. Espero você no nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá.
Se você deseja entrar em contato com a nossa igreja, é muito simples. Basta enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. E se você está assistindo o nosso programa pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Assim, o nosso trabalho pode chegar a muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima!